Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. Hoje estou com uma pessoa que vem lá da Sociedade Espírita Deus, Cristo e Caridade. E o nome dele é Jorge de Mello. Jorge, muito obrigado, meu amigo, por teres aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje aqui sobre transição planetária. Fica à vontade. A alegria é toda minha de estar aqui, né? Eu fico muito feliz pelo convite. E vamos, sim, dissertar sobre a transição planetária segundo a ótica da doutrina espírita. Muito bem. Jorge, eu vou começar citando umas palavras de Jesus, que ele disse o seguinte: na casa de meu pai existem muitas moradas. Mas antes disso, eu quero que eu fiz esse preâmbulo com as palavras de Jesus para a gente iniciar o nosso assunto de hoje. Mas antes, esclarece para os nossos telespectadores, para aqueles que não sabem, o que é essa tal de transição planetária? Perfeitamente. Transição planetária é um período de mudança em que um planeta passa por um upgrade, usando uma palavra moderna, de uma categoria de mundo inferior para uma outra melhor. Então a Terra está passando exatamente por isso, né? Deixando de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta regenerador. E o período de transição é o tempo incluído entre um estado e o outro. E o que tem que ver essas palavras de Jesus que eu disse no início, na casa de meu pai? Onde é a casa do pai? Existem muitas moradas. Que moradas são essas? Perfeitamente, maravilhosa pergunta. A casa de meu pai é o cosmos, é o universo. Ele é o que fez sóis, planetas, sistemas, estrelas e tudo o que tem por aí. E as muitas casas, as muitas moradas, são exatamente esses mundos, né? Dentre os quais um deles é o nosso. Agora, Jorge, transição planetária, o que significa isso? Dizer o mundo vai melhorar? O planeta Terra vai melhorar em que sentido, por exemplo? Em princípio, em todos os sentidos, né? Mas sobretudo no aspecto moral, né? Mas aí entra o social, o tecnológico, o econômico, enfim, a ciência como um todo. Porque a nossa ciência está muito avançada, mas a moralidade humana não está acompanhando. E no planeta regenerador, que é o que nós estamos nos transformando, a moral e a ciência vão andar juntas, né? Essas pessoas, Jorge, que a gente convive com elas, inclusive o Jorge e o Jader, certo? Vamos nos incluir nesse bolo aí, certo? Sim. O que acontecerá conosco, por exemplo, que somos pessoas medianas, que não influenciamos no mundo, nas grandes mudanças do mundo? O que poderá acontecer conosco nessa transição? Depois eu vou perguntar quanto tempo, mais ou menos, vai demorar essa transição, se é que já não está acontecendo. Certo. O homem mediano, como tu bem citou, eu, tu e as pessoas, né, todos nós estamos incluídos e nos é dado a oportunidade de habitar essa nova terra regenerada. Então, aqueles que entendem dessa forma, aqueles que se empenham nessa melhora, então estão num padrão vibratório adequado para um mundo novo. Mas também haverá aqueles que não se interessaram. A exemplo de um aluno
que não estuda no colégio, falta as aulas, ele chega no final do ano, ele não está adequado para ir em frente, ele tem que repetir o ano. Então, isso também acontece nesse nível aí, onde aqueles homens medianos que preferem viver a vida do modo antigo, sem se preocupar com o futuro, sem se preocupar com o todo, apenas olhando egoisticamente para si, esses com certeza não estarão qualificados para habitar a nova Terra. E esse planeta, digamos assim, entre aspas, esse novo planeta que vai ser o planeta que nós vivemos hoje, que é o planeta Terra. Sim. Existe alguma, como é que eu vou te perguntar, em que aspecto, mais ou menos, a transformação maior se dará? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Não, em que aspecto? É na ciência? Sim. Entende? Compreendi. Bom, a transformação na Terra vai atingir todas as esferas, tá? A ciência, segundo relatos de expoentes espíritas, segundo relatos de livros, obras e também de comunicações mediúnicas que a gente recebe na casa espírita, falam de que a sociedade humana da Terra regenerada será algo inimaginável comparado com os padrões de hoje, né? Onde coisas que nós fizemos hoje em dia, que é lutar para sobreviver, buscar alimento, comida e tal, essas coisas serão tidas como coisas secundárias, né? São coisas que nós teremos por direito. E o ser humano então se dedicará a valores mais expressivos, buscará mais estudo, artes e coisas inerentes ao espírito do ser humano mesmo, né? E não tanto a sobrevivência. Inclusive no aspecto moral, digamos. Principalmente o aspecto moral, porque nada disso pode acontecer se a pessoa, o ser humano, não se empenhar, digamos assim, em melhorar a sua moralidade. Essa transição, como é que eu vou te perguntar? Ela já começou agora ou ela já vem Sim. de algum tempo, que eu não sei precisar quando? Bom, também, segundo expoentes espíritas e leituras e coisa, ela teria em torno de 300 anos, o tempo 3 séculos, por exemplo. 3 séculos entre um mundo de provas e expiações até chegar no mundo regenerador. Então, o tempo é 300 anos. Agora, em que ponto nós estamos, não tem como precisar. Nem dizer dia tal ela vai terminar. Isso não se pode dizer. Mas que ela está bem adiantada, isso com toda certeza, qualquer pessoa leiga pode observar as coisas que estão se sucedendo, inclusive no âmbito tecnológico, as possibilidades, né? E também os eventos geofísicos, né? Como esse agora que estamos vivendo aqui no estado, isso também, segundo a doutrina espírita, está dentro de um contexto de transformação. Estão chegando, digamos assim, espíritos mais evoluídos, nascendo aqui no planeta, para ajudar nessa transformação, ou vão descer anjos do céu de asas para começar essa transição? Pois é, interessante essa pergunta, né? Já de algum tempo que eu tenho lido livros, e também cito um que eu comprei do Divaldo Franco, que chama-se Crianças Índico. Tu já deve ter visto falar esse termo, já né? ouvi falar, e tem sim. outros termos como crianças cristal, criança arco-íris e criança das estrelas e outros tal. Bom, isso são espíritos que estão vindo de outros orbes mais elevados que a Terra para reencarnar aqui e dar a sua contribuição em termos de moralidade, de conhecimento. E essas crianças índicos são as primeiras que chegaram e elas, somos assim, os quebradores desse sistema. Eles tinham uma força e uma garra muito grande, né? Então eles já são adultos hoje em dia, inclusive. Sim. Vêm com esse intuito, digamos, de dar a primeira limpeza, digamos, quebrar o primeiro choque. Depois vem as crianças índigos, as cristais, que são crianças já
não tão fortes, mas mais amorosas. Já tem um vislumbre mais humanista e mais amoroso, e assim sucessivamente. São essas categorias de espíritos que já estão reencarnando aqui para promover a limpeza e a transformação de dentro para fora. Claro que, como tu citou aí, né, as hostes angélicas, os espíritos que comandam o cosmos, eles estão supervisionando todo esse processo reencarnatório, né? Mas eles não virão diretamente aqui interferir. Certo. São esses trabalhadores que vão botar a mão na massa, né? Tu falaste uma palavra ali, e eu vou pedir para tu esclarecer porque Sim. o nosso público tem espíritas, simpatizantes, enfim. Falaste a palavra orbe. O que é o orbe? Bom, é uma palavra muito usada no meio espírita. Orbe é simplesmente um planeta. Um planeta. É. Uhum. Quer dizer, quando eu digo o nosso orbe, eu estou dizendo o nosso planeta Terra. Isso. Uhum. Muito bem. Essas nomenclaturas cristais, arco-íris, isso aí é de escritores espíritas? Sim, escritores espíritas. Tu, Jorge, já participou de alguma sessão, como é que eu vou dizer, de mesa mediúnica, por exemplo, em que já houve manifestação de espíritos mais elevados falando a respeito dessa transição planetária? Muitas. Na minha casa espírita, eu sou um dos dirigentes da sessão mediúnica. Ah, sim. Uhum. Então a gente recebe muito tipo de comunicação. Claro que o nosso trabalho ele é mais voltado para obsessão, aquelas pessoas que estão doentes, que precisam de uma ajuda, tal, né? Mas sempre chegam no final do trabalho os mentores espirituais ou psicografam ou o médium de psicofonia fala, né? Então isso é bem corriqueiro de acontecer. Ok. Jorge, a produção me disse que nosso primeiro bloco esgotou o tempo. Perfeito. Tá? Vamos para um intervalo bem rapidinho, mas a gente já volta. Gente, o nosso primeiro bloco, como eu acabei de dizer, terminou, mas nós vamos continuar nesse assunto da transição planetária no segundo bloco. Eu quero agradecer, antes de encerrar o primeiro bloco, a Sociedade Espírita Estudo e Caridade de Lar de Joaquina, Goods Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. O nosso intervalo é rapidinho e a gente já volta. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Lá, Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon.
Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. Eu estou batendo um papo aqui com Jorge de Mello, da Associação Espírita Deus, Cristo e Caridade. Jorge, onde é que fica aqui em Santa Maria? Na Avenida Walter Jobim, número 112, ao lado do Patronato Agro Shopping. Ah, correto. Para quem mora em Santa Maria, não é conhecida difícil. também como Nosso Lar, porque tem a creche Nosso Lar, que é tem a creche mesmo Nosso prédio. Lar, no mesmo prédio, muito bem. E eu estou batendo um papo com o Jorge hoje sobre transição planetária. Jorge, eu vou iniciar esse segundo bloco te fazendo uma pergunta, o seguinte. Quando o mundo já estiver regenerado, certo? Não sei a partir de quando que isso vai acontecer. Todas as pessoas só farão o bem, só pensarão no bem, ou existirão pessoas que não só farão o bem, farão algum mal, alguma coisa assim? Como é que vai acontecer no planeta já regenerado? Excelente pergunta, eu creio que o público deve ter esse tipo de dúvida, de curiosidade. No mundo, a regeneração não será um mundo perfeito. Será um mundo onde o bem predominará, embora o mal ainda vai existir em quantidades menores. Então, nem todos farão só o bem. Haverão ainda alguns poucos ignorantes, vamos dizer assim, que ainda não aprenderam o devido caminho, mas esses serão rapidamente conduzidos e ajudados pelos bons, né? Como hoje pouco acontece. Então, não será um mundo perfeito ainda. Tu acha que nós temos chance de viver nesse mundo aí? Ou olha, estamos longe? Opinião minha. Certo. Eu acredito que sim. Acredita que sim, sim, ótimo. Até mesmo porque a longevidade vai aumentar bastante. A longevidade vai aumentar bastante, sim. Aliás, a longevidade já vem aumentando bastante de algum tempo já para cá, né? Sem dúvida. Teve momentos da vida do planeta que a média era o quê? 35 anos? Sim. Né? Até no tempo que nós éramos trogloditas, era bem menos que isso. Eu lembro quando eu era criança, eu me lembro que eu falava com meus amiguinhos, um velho de 40. Ah, exato. Ah, aquele é um velho de 40. E era velho. E era mesmo. E eu tô com 67. Tu tá com 67, muito bem. Jorge, tu falaste tu falaste no final do primeiro bloco sobre a sessão mediúnica, que tu é um dos participantes, digamos Exato. assim. Tu tens alguma, como é que eu vou te perguntar? Tu tens algum momento que tu possa narrar, sem citar nomes, claro, para os nossos telespectadores, seja um momento... Sem citar nomes, né? Sim, claro. Já houve casos de parentes de pessoas conhecidas se manifestarem e conversar conosco. Mas tem um momento marcante que eu não me esqueço e não faz muito tempo que aconteceu, acho que uns 6 meses atrás, já há alguns dias, porque nós temos um corpo de médiuns que alguns são videntes e tem uns quantos que enxergam. E às vezes mais de um enxergam, né? Uhum. E elas, enxerga, tu quer dizer, eu enxergo os espíritos exatamente, que está se manifestando. Chega próximo da mesa, aquela coisa toda, ou senta na assistência. E as nossas médiuns viram seres diferentes do ser humano. Em estatura, humanoide, mas de uma outra forma, né? E no outro dia, 2, inclusive, vieram, sentaram e ficaram na assistência, e eu pedi para a médium que ela perguntasse para eles, enfim. Tu não tem dupla vista, eu não sou vidente. Certo. E perguntei para ela que ela indagasse o que eles queriam, qual era a motivação deles, eles que estavam ali conhecendo a casa, conhecendo a estrutura do nosso trabalho, para ver qual seria a melhor forma de interagir positivamente com a humanidade.
Isso me marcou bastante, eu não esqueci. Desculpa ter fazer essa Claro. pergunta, tu responde se quiser, Claro. né? A forma era uma forma humana? Era uma forma humana, mais esguios, mais magro, cabeça grande, careca e de cor diferente, né? E mais alto também. Quer dizer, daria para se dizer que era um tipo ETs que a gente tanto pede para uma criança desenhar. Ela não tenha dúvida que foi isso que eu pensei. Aham. E não citaram se vem de que planeta, enfim. Isso eles não falam. Não falam. E até mesmo porque, até onde me cabe saber, não é de um lugar só não, vem de muitos lugares. Jorge, o planeta hoje é um planeta de regeneração, certo? Chegou. É um planeta, a partir deste momento, é um planeta de regeneração. O que vai acontecer com aqueles espíritos? Vou citar nome, vou arriscar até citar nome. Putin. Enfim, esses políticos que hoje habitam esse planeta de provas e expiações, que é o nosso planeta hoje, né? Um planeta de dificuldades, um planeta de problemas. Esse pessoal terá chance de viver num planeta transformado? Bom, não vou aqui dizer que o Putin, o Xi Jinping, o Biden, o Kim Jong-un ou qualquer outro vai ou fica. Eles têm a oportunidade de fazer um bom trabalho como dirigentes que são de uma nação e se qualificar. Alguns que não estão indo tão bem, né, a espiritualidade pode dar um puxão da orelha. Meu irmão, aproveita, trabalha melhor, porque senão tu vai jogar fora a oportunidade e vai inclusive atrapalhar o crescimento do teu país, da tua nação, né? Mas eu não quero dizer que esse vai, esse não vai, aquele é bom, aquele é ruim, eu não vou entrar nesse mérito. Somos todos irmãos, Deus nos colocou aqui nesse mundo com uma finalidade e alguns têm mais responsabilidade que outros, né? Agora, a oportunidade está aberta para qualquer um que quiser trabalhar, e eles mais do que nunca, né? Tu lê bastante? Sim. Lê? Chegaste a ler um livro chamado, já que nós estamos falando em transição planetária, que dizem, inclusive, escritores espíritas conceituados, dizem que espíritos que habitavam um outro planeta, numa outra constelação, digamos assim, chamado Capela, vieram para cá na época dos romanos para trazer a tecnologia e o avanço do planeta Terra. Chegaste a ler esse livro? Gostaria de fazer algum comentário sobre esse? Faria. É o livro Os Exilados de Capela, do autor Edgar Armand. Isso. Certo? Um livro fantástico, um dos que eu mais gosto de ler. Então ele fala das transmigrações cósmicas. Então, existe na constelação do Cocheiro uma estrela chamada Capela, certo? E em volta dessa estrela giram planetas, como aqui giram em torno do Sol, nosso sistema solar. E um deles, a qual eu não me recordo o nome, estava vivendo um período de transição semelhante ao que nós estamos vivendo aqui na Terra, de transição. E tinha um determinado grupo de espíritos, esse grupo, leia-se milhões, e que não queriam, estavam atrapalhando. Há exemplo também de que acontece que tem uns que não querem mudanças, né? Então eles foram, digamos assim, convidados, entre aspas, a vir para um outro mundo, porque Capela, ou o planeta esse que girava Capela, ascendeu para uma condição melhor. E eles, como não se qualificaram para essa condição, tiveram que voltar a começar a estudar tudo de novo. Então eles foram mandados aos poucos. Muitos vieram para a Terra. Então os primeiros chegaram já na Idade da Pedra. E foi os mais comprometidos, digamos assim. Então ajudaram o homem a descobrir a pedra lascada, o fogo, a roda, os metais. E aí logo depois chegou outra leva no tempo dos romanos, e ensinaram muitas e muitas coisas em termos de governo, de sociedade como um todo. E são esses capelinos que eram os infratores de lá, que foram mandados para cá para recomeçar o seu aprendizado, que não quiseram fazer lá. E o Chico disse
Chico Xavier, disse que ele, o Geraldo Lemos, que é o Geraldinho, e o Bezerra de Menezes habitavam esse mundo e eram guerreiros lá, promoveram guerra atômica e vieram para cá reaprender, né? Pelo jeito aprenderam e aprenderam muito bem, né? Aprenderam muito bem, né? Não sei se aprenderam tão rapidamente assim, né? Mas sim, aprenderam bem. Claro. Jorge, tu falaste, enquanto nós estávamos lá, antes de começar o programa, elementos cósmicos da transição planetária. Sim. O que são esses elementos cósmicos? Está escrito nas leis do universo, ditadas por Deus, que a Terra tem que ascender e crescer como um todo, né? Passar por todas as categorias de mundo. Então, os elementos de transformação não são apenas elementos humanos aqui. Existem também coisas vindas de fora, que aliás são muito mais determinantes do que a condição nossa aqui. Então, por exemplo, isso que a ciência hoje em dia chama de emissão de massa coronal, onde o Sol está em intensa atividade e dispara, digamos assim, jatos de energias que chamam de flares, né, que são trazidas pelo vento solar e que, aliás, essa semana foram intensos, foram os mais potentes, categoria X ou 5, não me lembro bem, que é a categoria máxima, e que esses flares de energia trazida pelo vento solar mudam completamente, digamos assim, a psicosfera, inclusive alteram o nosso código genético e outras tantas coisas. Esse é no caso do Sol. Mas existe também, por exemplo, os fótons da estrela Alcione. O Sol, ele gira em torno dessa estrela, porque o Sol não está parado no universo, e junto com o Sol vai todos os planetas. O périplo completo dá 26 mil anos, mais ou menos, 25.920 mil anos. Isso dito pela ciência. Pela ciência. Uhum. Inclusive, essa coisa que fala era de Aquários, todo mundo já ouviu falar, né? É a divisão desses 26 mil anos em 12 partes, como nós temos os 12 meses aqui. Certo. Então, um mês nosso aqui da Terra é 30 dias, né? Em torno, em média. O mês cósmico em torno de Alcione é uma era de 2.160 anos, mais ou menos. Então, esse cinturão de fótons, o Sol gira em torno dessa estrela maior, em que tem uma região que é rica em luz. Luz que fica em forma de a exemplo do cinturão de Saturno, que tem aqueles anéis. Sim, sim. Essa estrela tem os mesmos anéis gigantescos de fótons. Então, o Sol e os planetas estão adentrando, já começaram a adentrar a periferia, onde a luz é menos intensa. Mas à medida que eles entram mais para dentro, eles pegam a luz mais densa e mais concentrada. E isso também muda completamente o padrão vibratório, né, do mundo. E a ressonância Schumann, que eu citei para ti, que um cientista alemão chamado Winfried Otto Schumann, no ano de 1952, através de estudos, ele descobriu que a Terra tem uma emissão magnética e com frequência. A frequência magnética da Terra é de 7,83 Hz, ou 7,83 vibrações num segundo. E isso determina o ritmo da vida, porque os astronautas que foram para fora da Terra, ficaram no espaço, os primeiros astronautas sofreram muitas doenças, inclusive desequilíbrio mental. E aí instalaram dentro das naves equipamentos que simulavam essa frequência Schumann e resolveu o problema. Então ela bate na ionosfera, sai da Terra e volta, então ela fica ressonando entre a Terra e a ionosfera, né? Só que essa ressonância está aumentando abruptamente. Eu tenho um site que eu monitoro aí, ontem ela estava na faixa de 66, se eu não me engano, de 7 foi para 66, teve um dia que foi a 96, outro dia ela cai para 17. Então a impressão que dá é que eles estão fazendo testes, ou alguém no cosmos, para fazer com que a humanidade vá se adaptando a um novo padrão vibratório, que é do mundo regenerado, ou como dizem alguns, planeta de quinta dimensão. Jorge, esse é um assunto que eu ficaria muito mais tempo batendo papo contigo aí, né? Sim. Tá? Mas, infelizmente, tempo na TV,
ele é regulado. É assim. E quem regula é aquele pessoal lá que está do outro lado do vidro, né? Sim. Tá? Jorge, o nosso programa está encerrando, mas se tu quiseres, sobre qualquer assunto, deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, fica à vontade. Meus queridos irmãos, estejam atentos. Procurem não se focar no negativo. Por mais difícil que esteja o mundo, se você ficar triste com o que está ocorrendo aqui, por exemplo, no nosso estado, e focar na depressão, na tristeza, você não vai estar ajudando nem a si mesmo, nem aos demais. Então, não perca a alegria de viver, a despeito de tudo que estiver acontecendo. Se esforce para vencer e todos nós venceremos. E mantenha sua vibração elevada, ajude, seja solidário, colabore, não reclame. Essa é a minha mensagem final. Muito bem. E com essa mensagem do Jorge de Mello, com 2 L's, né? Exato. Eu estou encerrando o programa Palavra Espírita. Aliás, não sem antes agradecer mais uma vez, Jorge. Muito obrigado pela tua presença aqui, com esse papo maravilhoso sobre a transição planetária. Tu tens algum livro para indicar para os nossos telespectadores a respeito desse assunto? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, esses Exilados de Capela, Crianças Índigo, esse do Divaldo, Transição Planetária do Divaldo, é fantástico. Transição Planetária do Divaldo Pereira Franco. Muito bem. Gente, agora sim, estão encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.